Ponto de Vista, com Arão Josino. A política passada a limpo. 7 horas mais 49 minutos, 7h49, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Vilagem de Cedro, a melhor casa de massas da região. Conforme já anunciado, estamos ao vivo por link, claro, com Arão Josino. Hoje é sexta-feira, dia de Ponto de Vista. Muito bom dia, Arão Josino. Bom dia, Odair, bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. Um bom dia dentro das possibilidades, né? Eu, infelizmente, não estou aí nos estúdios da Rádio Cultura como é de praxe, às sextas-feiras de manhã, porque a situação bastante complicada aqui no município de Ascurra, em virtude das fortes chuvas. Nível do rio Itajaí-Açu subiu bastante ontem. Nós estamos aqui com vários pontos de alagamento em situação de enchente. Então, achei melhor ficar aqui na nossa cidade, cuidando da nossa cidade enquanto prefeito, mas, é claro, participando também aqui da nossa programação da rádio. Pois é, choveu muito, né, em todo o Alto Vale, novamente Rio do Sul sendo castigado aí com 10, já passou de 10,70 m, e incrível como subiu rápido. Blumenau, estava comentando com você, comentava com os ouvintes aqui, Blumenau ontem à tarde com 4,32 m às 15 horas, e hoje pela manhã já com 9,03 m, uma subida incrível aí do nível do rio Itajaí-Açu, mais uma enchente em Blumenau novamente. Taió, que está lá com problema de novo, que não tinha, né? Tinha passado pela pior enchente de todos os tempos, não tinha perdido nenhuma vida. Ontem à noite, infelizmente, 2 mortes lá, um carro que foi levado pelas águas lá em Taió, com 4 idosos, e infelizmente 2 perderam a vida. Enfim, e toda a região oeste com muitos problemas também. O nosso estado, Arão, sendo castigado pelo El Niño. Bastante castigado, Odair. Aqui em Ascurra não foi diferente. Nós tivemos aí a elevação do nível do rio Itajaí de forma muito rápida. Nós começamos a manhã de ontem, quinta-feira, com 3,70 m na Travessa Zonta, que é a porta de entrada da nossa enchente, e chegamos a 6,90 m ao longo da madrugada de ontem para hoje, né? Agora teve uma leve reduzida, estamos em 6,60 m, mas o nível do rio trabalhando muito. Choveu muito no Alto Vale, né? Aqui em Ascurra ontem, a chuva ela não foi tão intensa. Nós tivemos momentos de temporais, né? Tivemos acúmulos consideráveis em alguns momentos, mas em períodos muito curtos. Então, não trouxe, por exemplo, os problemas de enxurrada para nós, né? Mas justamente a chuva que caiu num acúmulo muito considerável no Alto Vale acabou descendo pelo rio Itajaí-Açu e alagando aqui várias ruas do nosso município. Então foi muito rápido mesmo, as famílias tendo que se organizar rapidamente para que a gente possa diminuir ao máximo possível os prejuízos. Mas o fenômeno El Niño tem castigado muito Santa Catarina, não só Santa Catarina, mas também Rio Grande do Sul, o Paraná, o sul do Brasil como um todo, né? Essas fortes chuvas trazendo insegurança para as pessoas, né? Tivemos óbitos, que é o maior prejuízo que um evento climático pode nos trazer. Tivemos muitos prejuízos econômicos. Eu falava ontem com algumas pessoas lá do Alto Vale que me relatavam, por exemplo, lá em Rio do Oeste, lá em Taió, o comércio está totalmente destruído, eles não sabem quando eles vão conseguir se recuperar, lojas que não sabem se vão conseguir comercializar os seus produtos agora para o Natal. Então a gente vai ter aí um prejuízo econômico gigantesco no comércio, na indústria, um prejuízo muito grande para os municípios, para as prefeituras conseguirem reconstruir tudo aquilo que foi perdido, que foi levado pelas fortes chuvas, como pontes, estradas, né, infraestrutura do serviço público municipal, e um prejuízo também considerável, Odair, em relação à agricultura. O agronegócio, que é tão importante para Santa Catarina, que a gente sabe que traz um equilíbrio econômico fundamental para o nosso estado e até para o nosso país, o agronegócio atingido diretamente pelo fenômeno El Niño, pelas fortes chuvas.
um prejuízo aí incalculável e que com certeza levaremos alguns anos para recuperar esse período perdido de 2023. E a questão da Defesa Civil, mais uma vez, tendo que trabalhar bastante em todo o estado. A Defesa Civil tendo um papel fundamental e um papel que precisa ser valorizado em relação à sua atuação na prevenção, né, Odair? Infelizmente, políticas públicas como a Defesa Civil, elas só são lembradas nos momentos de crise. Então, quando chove, quando dá enchente, quando dá enxurrada, quando dá vendaval, é que os gestores, é que a comunidade, a classe empresarial, a própria imprensa, né, lembra, opa, existe Defesa Civil. E agora, num momento como esse, a gente percebe que Defesa Civil, ela pertence a todos nós, né? A Defesa Civil, ela tem que ser uma política pública atuante durante todos os períodos, inclusive nos períodos quando você não tem eventos climáticos. Porque a Defesa Civil, ela faz um papel importante de organização, né, de planejamento, de prevenção, de orientação às pessoas. Se nós pegarmos, Odair, a gente pode fazer aí um comparativo, por exemplo, com 2008, né? Em 2008, quando nós tivemos aquela grande catástrofe natural que atingiu Santa Catarina, em que nós tivemos muitos alagamentos, muitos deslizamentos, em 2008 nós não tínhamos informações. Em 2008 eu me recordo que era um sábado à tarde, eu estava com os meus pais e meu pai disse: filho, está chovendo muito, liga no rádio que pode ser que aconteça algum problema de alagamento. E eu lembro que eu sintonizei na Rádio Nereu Ramos de Blumenau, na época eu estava em Blumenau, e lá na Nereu começaram a dar as primeiras notícias de deslizamentos no município de Blumenau. Mas não tinha alerta da Defesa Civil, não tinha orientações da Defesa Civil. Agora, em 2023, a gente percebe o quanto a Defesa Civil de Santa Catarina evoluiu ao longo desses anos, né? O quanto a Defesa Civil tem feito um trabalho fundamental, importantíssimo, de prevenção, de orientação à população, de organização dos abrigos, né? Porque a Defesa Civil, ela atua, inclusive, na coordenação de um plano de contingência, de um plano de atendimento à população, com as políticas da assistência social, da educação, da saúde, dos serviços urbanos. Então, isso precisa ser valorizado. E além de ser valorizado, Odair, nós precisamos colocar a Defesa Civil na pauta, né? Na pauta frequente. Tem se tornado normal os eventos climáticos. Quando eu digo normal, tem acontecido com frequência. Eu aqui, como prefeito da cidade, nós falávamos nos bastidores, já enfrentei 3 enxurradas e 3 enchentes em menos de 3 anos como prefeito da cidade. Então, isso tem acontecido com mais normalidade, com mais frequência. Então, por isso, nós precisamos de uma Defesa Civil cada vez mais forte, mais atuante, e precisamos colocar ela na pauta aí das prioridades da gestão pública e também da sociedade como um todo. Inclusive, a Defesa Civil, que tem aqui em Santa Catarina um programa muito importante, que é o JAICA. O JAICA, que começou lá em 2009, fruto do ocorrido da catástrofe de 2008, quando o governo de Santa Catarina procurou o governo japonês, que é expert em catástrofes naturais e principalmente em enchentes, e junto com o governo japonês construiu um plano de investimentos para o estado de Santa Catarina, né, como, por exemplo, a construção de 5 barragens aqui na região do Vale do Itajaí. Então, nós precisamos reativar esse programa do JAICA e ter esse programa JAICA como uma prioridade de investimentos em Santa Catarina e investimentos na infraestrutura. E eu daí não poderia também deixar de mencionar aqui, quando a gente fala sobre Defesa Civil, o ex-governador Colombos Salles, que faleceu no início dessa semana, aos 97 anos, e que foi o pioneiro da Defesa Civil em Santa Catarina, né? Lá em 1973, Colombos Salles era governador do estado de Santa Catarina e foi o governador que criou a coordenação estadual de Defesa Civil. Depois de lá, a gente começou então nessas evoluções e hoje estamos onde estamos, fruto daquilo que Colombos Salles plantou lá em 73 e que estava com 97 anos agora e nos deixou no início dessa semana. Então, também prestar uma homenagem a Colombos Salles
e levantar a bandeira para que a defesa civil seja uma pauta prioritária e que o programa JICA seja também algo de grande investimento por parte do governo de Santa Catarina, porque foi um programa pensado por especialistas internacionais, foi feito um estudo muito importante e nós precisamos colocar esse estudo em prática para reduzir os impactos e os prejuízos causados em momentos como esse do fenômeno El Niño, que irá se repetir em outros momentos com certeza. Arão, na esteira desse comentário sobre defesa civil, sobre chuvas, não podemos deixar de citar a BR-470. A BR-470, né, Odair, ela é um problema quando ela deveria ser uma solução, né? Se você pegar agora, nesse momento que nós estamos passando, vários pontos interditados, já estamos com pontes, né, prejudicadas também na BR-470, questão dos deslizamentos. Então, a BR-470 em Santa Catarina, ela deveria ser uma rodovia que nos trouxesse segurança, que nos trouxesse estabilidade, para que nós pudéssemos nos deslocar para os grandes centros, por exemplo, em questões graves de saúde, né? E a gente tem uma BR-470 muito, muito prejudicada, uma BR-470 sem investimentos ao longo de muitos anos e que agora corre contra o tempo para finalizar pelo menos a duplicação de Navegantes até Indaial e iniciar o projeto de duplicação de Indaial para até Campos Novos, pelo menos, né? E a nossa luta, ela precisa ser no sentido de que esses projetos também prevejam, né, momentos de instabilidade climática como esse que nós estamos vivendo. Nós precisamos que o projeto de duplicação da BR-470 seja um projeto pensado nas enchentes, nas enxurradas, nos deslizamentos. Precisam pensar, por exemplo, nas encostas, onde a BR-470 passa, para que essas encostas sejam, né, estruturadas para que não haja ou reduza, né, as possibilidades de deslizamentos. E nós fizemos um estudo, Odair, recente, estamos trabalhando num estudo muito interessante na Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANV, inclusive tivemos a Assembleia de Prefeitos no início dessa semana, na segunda-feira, em que foi falado, Odair, sobre o custo, né? O custo da não duplicação da BR-470 para a região do Vale Europeu. Para se ter uma ideia, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma perda média de 100 milhões de reais na arrecadação através do ICMS. O que isso significa? A desindustrialização da região do Vale. E por que a desindustrialização? Porque nós temos hoje um grande problema de infraestrutura gerados 90% pela não duplicação da rodovia. E se você pegar o gráfico que mostra, né, a queda na arrecadação do ICMS dos municípios do Vale do Itajaí, e você comparar com o aumento da arrecadação do ICMS dos municípios do litoral catarinense, principalmente daquela região de Itajaí, Barra Velha, Joinville, até Balneário Camboriú, você percebe o quanto a infraestrutura é importante. Enquanto nós aqui sofremos pelo atraso da duplicação da BR-470, você tem no litoral catarinense uma situação muito promissora, por exemplo, com a duplicação da BR-101, com 2 portos importantíssimos, Navegantes e Itajaí, que se destacado na região sul do nosso país, com aeroporto, infraestrutura que gera o crescimento da indústria e automaticamente o crescimento da arrecadação, que gera, com certeza, serviços públicos mais eficientes. Enquanto isso, o Vale do Itajaí, o Vale Europeu principalmente, os nossos 14 municípios, que foram municípios pioneiros na indústria catarinense, pioneiros na área têxtil, na área metalmecânica, né? A gente sabe o quanto o Vale, puxado aí pela pujança de Blumenau, dos municípios do entorno, o quanto o Vale do Itajaí sempre foi importantíssimo para o crescimento econômico de Santa Catarina. E nos últimos 15 anos, essa queda, essa desindustrialização, muito geradas pela falta de logística de infraestrutura, causando um impacto econômico gigantesco, né? E esse estudo mostrando aí uma média de uma perda de ICMS
de 100 milhões de reais por ano, né, para os municípios do Vale Europeu. Então, a necessidade de nós sempre tratarmos sobre investimentos de infraestrutura, e num momento como esse que nós estamos passando, é infraestrutura, como por exemplo com investimentos da JAICA, para reduzir os impactos e os prejuízos que nós estamos tendo nesse momento, que são gigantescos por conta das fortes chuvas, e também investimento nas nossas rodovias, para que as nossas rodovias tenham projetos preparados, né, para enfrentar também esses problemas causados pelas chuvas. Muito bem lembrado aí, Arão, essa questão da BR-470, e quando fala em 470, fala em rodovia, fala em infraestrutura. A gente realmente espera, né, que nos próximos tempos a nossa infraestrutura tenha mais investimento, que a gente não tem visto nos últimos tempos, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, principalmente aqui no Vale do Itajaí, em se tratando de BR-470, e aí tendo a sua situação piorada ainda mais agora com esses eventos climáticos muito adversos, e que, como você falou, não seja agora os holofotes estão sobre essa situação nesse momento, mas daqui a pouco o El Niño passa, a situação volta a uma certa normalidade, aí a gente vive anos aí de certa normalidade com o clima, e o assunto volta para as gavetas dos políticos. Muito bem, Arão, quero agradecer a tua participação, desejar aí mais um dia de intenso trabalho, né, que você consiga aí resolver e minimizar o impacto dessa situação aí para os munícipes da nossa querida Ascurra. Obrigado, Odair. Agora volta a chover aqui no município de Ascurra, uma chuva bastante torrencial, bastante forte, né? Então a gente já está com o nível do rio Itajaí-Açu bastante elevado. São vários pontos agora aqui em Ascurra que já estão interditados. A região central, nós temos vários pontos baixos, então muito prejudicados. Nós tivemos que cancelar as aulas, os atendimentos nas creches. Então certamente nós teremos até domingo, pelo menos, uma situação bastante complicada, com o nível do rio subindo e descendo, e todos nós em alertas, atentos para tentar diminuir os impactos, né? Resolver a gente não resolve, mas vamos tentar minimizar aí os prejuízos e os impactos causados pelas fortes chuvas. Valeu, Arão, um abraço para você.